Olá, primeiro ano! Vamos agora iniciar nossa aula de revisão sobre a época medieval europeia. Então, atenção, vamos prestar atenção àquele que está com dúvida, aquele que não assistiu à aula. Esse é o momento de tirar as dúvidas e esse é o momento de revisar. Vamos lá! Quando falamos sobre a Idade Média, encontramos diversos preconceitos, ideias concebidas muitas vezes ao calor da emoção ou paixões sobre épocas anteriores. Mas nem tudo era trevas na Idade Média. Muito conhecimento, muitas criações vêm daquela época e ainda hoje utilizamos em nosso dia a dia. Quando falamos em Idade Média, não estamos relatando a criação, essa nomenclatura, como criação das pessoas que viveram naquele período. Ela foi cunhada, ou seja, foi criada posteriormente. Primeiramente pelos humanistas, ali entre os séculos XV e o século XVI, a qual eles concebiam como um período ainda obscuro, um período que desvalorizava os ideais humanistas, não é? Então, os cientistas, os agentes culturais daquele período, eles se inspiravam muito no contexto do período greco-romano, ou seja, na antiguidade clássica, e viam na cultura grega e na cultura romana exemplos a serem seguidos, principalmente com a valorização do corpo, a valorização do pensamento, a valorização da filosofia. E mais para frente, após a queda do Império Romano, eles viam este período desde a queda até o século XV como um período obscuro. Já os iluministas, lá no século XVIII, já observavam também como um momento que não era frutífero para a cultura e para as ciências. Eles chamavam até de Idade das Trevas. Essa concepção ela vai começar a sofrer mudanças lá entre os séculos finais do século XVIII e o século XIX e início do século XX, aonde vai ter aquele mais romantismo sobre a Idade Média, ou aquela ideia de que foi um período aonde os ideais cavalheirescos eram presentes, a cavalaria, as princesas, os príncipes que iam socorrer os cavaleiros que iam socorrer as jovens donzelas em perigo. Então, já nesse século XIX, vai ter esse olhar romântico sobre a Idade Média. Lá no século XX, no século passado, vai começar a clarear mais sobre essa ideia de Idade Média, vai ter uma visão mais neutra, onde vai perceber que apesar dos poucos avanços que houve neste período, houve também algumas conquistas. Logo, já se acreditava que foi neste período que se inicia todo o contexto de Ocidente, né? A criação, o nascimento do Ocidente. E nesse período vai surgir o quê? As universidades, não é? O capitalismo começa a se criar suas raízes já no fim da Idade Média, e muitas criações, como por exemplo o cinturão, o óculos, o botão, coisas simples, a calça, não é comprida, vão ser criações deste período. E como eu falei há pouco, muitos historiadores acreditam que neste período nasce o Ocidente. Algumas características religiosas, sociais, culturais advêm deste período. Quando falamos sobre feudalismo, estamos destacando principalmente esse simples conceito, como sistema econômico, político e social que foi característico da Europa medieval. É político por quê? Porque
o contexto político modificou muito. Se antes a figura do rei era importante, agora, na grande parte da Idade Média, esse poder foi descentralizado. Não estava mais na figura do rei, mas sim espalhou, foi distribuído entre os chamados nobres, entre os senhores feudais. Eles eram que exerciam o poder político. É social porque podemos caracterizar este período como uma sociedade estamental, ou seja, dividida em estamentos, como por exemplo o clero, a nobreza e os servos. É também econômico. Quando falamos em feudalismo, estamos falando sobre um período onde a economia vai ser de subsistência, baseado no trabalho agrícola, na criação de animais e na plantação para a subsistência, ou seja, para o consumo, sem visar a venda imediata. Logo, o comércio, apesar dele não ter sido extinto, ele diminuiu drasticamente, porque a população, em grande massa, fluíram da cidade para a zona rural, ou seja, era uma sociedade ruralizada. E é característico principalmente na Europa medieval. Ela não ocorreu de forma igualitária em toda a Europa. Cada região tinha as suas características, mas a grande parte das informações que chegam até nós foi do período feudal, ocorrido principalmente lá na França. Muitos estudiosos franceses se dedicaram a pesquisar o feudalismo e por isso temos um melhor conhecimento sobre o feudalismo francês. É claro que em outras regiões, por fazer parte de uma grande região, adotavam conhecimentos, critérios, características comuns. Feudo. O que seria o feudo? A princípio, o feudo diretamente não está ligado à palavra terra. O feudo nada mais era do que qualquer benefício recebido, concedido, melhor dizendo, pelo rei ao nobre. Então, normalmente, esse benefício acabava sendo a terra. O rei era visto como proprietário de todas as terras, mas como ele não podia manter insegura essas terras, devido ao processo de invasões de outros povos, ele acaba dividindo essas terras entre vários nobres, no caso, que foram chamados de senhores feudais, devido a uma prestação de serviço recebida pelo rei, ou seja, era um benefício em troca de um favor. Então o feudo era isto. Mais comum é nós relacionarmos o feudo à terra recebida. Então, era uma espécie de recompensa. Trocava o feudo sob diversas formas, ou seja, esse benefício poderia ser terras, privilégios, títulos nobiliáticos, entre outros. Quando o feudo era grande, era um senhorio que comportava uma imensidade de terra, essa grande propriedade era passada para o nobre e quem estivesse lá, ou seja, as populações que estavam morando nessa região, passariam para a tutela desse senhor feudal. Então, essas pessoas que estavam, agricultores, que estavam ali naquela região, esses camponeses acabavam tornando servos deste senhor. Os camponeses passavam então a trabalhar sobre uma autoridade feudal. Ao observar essa ilustração, que demonstra um esquema de como seria a divisão entre o feudo, podemos observar que a casa do senhor feudal, o castelo do senhor feudal, mais abaixo vamos ter as terras que pertenciam ao senhor feudal, logo em cima vamos ter as terras cultivadas pelos servos. Logo aqui, as casas que pertenciam aos servos. E as florestas, que era para uso comum, e a igreja. Essa divisão aí, ela não é fiel
ao que poderia ocorrer. É claro que tinha as variações, podia ser de uma forma, podia ser de outra, ou seja, as características podiam mudar de um feudo para outro. Normalmente, as terras não estavam separadas das casas dos servos, como essa ilustração. Normalmente, elas vinham a terra para ser cultivada junto com a habitação. E a habitação era bem simples, basicamente só um cômodo, onde ficava toda a família, não é? Era algo bem simples e rústico, não é? Logo não tinha essa noção de privacidade de que hoje temos, né? Os reinos germânicos foi o pontapé inicial desse processo de feudalização. Já no século V, houve, após a queda do Império Romano, houve a formação dos reinos germânicos na Europa. Ou seja, aqueles grupos populacionais que basicamente invadiram o território romano, eles passam agora a se dividir, se organizar em reinos, em impérios. As organizações que eles faziam em termos da política era concentrada na figura do rei. O rei era o sujeito mais importante. E os principais reinos que temos neste período vai ser os anglo-saxões, os vândalos e os francos. E neste período inicial, a terra era vista como pertencente ou propriedade do rei. A relação entre o rei e o súdito, ou seja, aquele nobre que poderia receber um benefício, era baseado nessas relações e esses laços de honra e fidelidade. Ou seja, ele deveria prestar um juramento ao rei, jurar obediência, normalmente se ajoelhava, postava as mãos e fazia esse juramento. Onde havia alguns direitos e alguns deveres de ambos os lados. Logo, os súditos eram obrigados ao serviço das armas, ou seja, proteger o rei de uma eventual invasão de um reino inimigo. Enquanto o soberano tinha a obrigação de distribuir feudos, que normalmente seria terras ou mesmo alguns títulos, mas o principal que eles mais visavam era a posse da terra. Diante dessas características, desenvolveu-se a concessão de algum benefício. E o benefício principal, volto a frisar, era a terra, que era trocada por algum serviço prestado, proteção ou a participação em alguma guerra. E o rei doava essas terras e nessas terras já eram habitadas. Então o senhor feudal já chegava lá e começava já a controlar não só as terras, mas a população que lá habitava. Aí há uma fusão nesse contexto de alguns elementos da cultura romana e da cultura germânica, como por exemplo a cultura romana, vamos ter o colonialismo, não é? Essa forma de tomar de conta da terra e colonizar esses espaços. Já do lado germânico, vamos ter essa feudalização, essa troca de terra, ou melhor, de benefícios em troca de terra ou outro tipo de título para aquele que fosse fiel ao rei. Então, os elementos da cultura germânica e romana fundem. Inclusive, a língua vai permanecer o latim como a língua oficial desses povos. Então, algumas características deste período vai ser o mundo ruralizado, ou seja, a cidade vai perder a sua importância, ela vai ser menos habitada, ou seja, a maior parte da população vai para a zona rural. A grande massa de camponeses vai existir, ou seja, vai ter mais gente morando na zona rural do que nas cidades. Os grandes proprietários, as grandes propriedades de terra, não é, os latifúndios, e vai ter uma certa união entre as elites germânicas e romana, além dos laços de fidelidade e obediência, etc., que vai existir entre os nobres, entre o suzerano e o vassalo. Vai ter também a questão do casamento entre
as elites romanas para permanecer com certo poder e as elites germânicas, formando assim esse laço e a perpetuação ao longo da Idade Média. Outra característica que somou neste período foi o direito germânico, que ele era baseado nos costumes, ou seja, aquelas práticas cotidianas que foram sendo mantidas ao longo da existência desses povos. E chega até o Império Romano e ele vai o quê? Vai haver um processo de escrição, ou seja, de escrever esses direitos que era verbalmente e oralmente transmitidos, agora ele passa a ser escrito para o latim. E há um processo de cristianização. A Igreja Católica, então, ela passa a influenciar. Logo, ela era a religião oficial do Estado romano, do governo romano. Ela consegue se adaptar a esse novo período e se torna um elemento unificador entre a cultura romana e a cultura germânica. E esse processo vai ser como ela vai se tornar uma grande senhora em relação a essa união social. Ela vai fazer esse controle em relação à política, à economia e à religião. E os aspectos culturais, evidentemente. Um dos principais reinos deste período vai ser o Reino Franco. O Reino Franco garantiu então a estabilidade de alianças, através de alianças com a Igreja Católica. Então a Igreja Católica tinha um grande número de seguidores e os reinos germânicos eles perceberam isso, que era necessário se aliar à Igreja Católica para poder dominar os grupos populacionais. O principal reino que existia neste período, entre o germânico, foi fundado por Clovis, que foi a dinastia merovíngia, que em 496 ele acaba se convertendo ao cristianismo, ele e sua família. Após sua morte, o seu reino acaba sendo dividido entre seus filhos. Seus filhos não continuaram na mesma perspectiva de Clovis em relação à manutenção do poder. Então, o que acontece? E esses filhos, que são conhecidos como os reis dolentes, reis, podemos dizer assim, entre aspas, preguiçosos, que eles simplesmente vão entregar o controle do reino aos mordomos do paço, ou seja, os majordomos, que eram os prefeitos, os administradores, que vão controlar a parte administrativa, a guerra, etc. E um dos principais vai ser Carlos Martel, que teve um destaque por principalmente vencer a Batalha de Pontiac em 732 contra os muçulmanos. Essa vitória fez ele se tornar mais reconhecido no reino. A sucessão do título de mordomo do palácio, ou seja, o prefeito do palácio, foi passado de Carlos Martel para o seu filho, Pepino, que ficou conhecido como o Breve. Ele, ao assumir o cargo de prefeito do palácio, ele simplesmente destrona Childerico II e recebe o apoio da igreja e acaba fundando a dinastia carolíngia. O sucessor de Pepino foi seu filho, Carlos, que ficou conhecido pelo título de Carlos Magno. Ele consegue expandir o Reino Franco e força a convenção dos povos julgados a ele. E essa fidelidade à Igreja Católica vai fazer com que a Igreja passe a aumentar o apoio à dinastia carolíngia, onde o Papa Leão III acaba por coroar Carlos Magno como imperador em uma noite de Natal do ano de 800. O reinado de Carlos Magno foi marcado pela preocupação em organizar administrativamente o seu reino, dividindo tarefas, bem como buscando mantê-lo organizado e de uma forma que expandisse
o seu reino na relação à administração, bem como na regulamentação legislativa, principalmente as leis germânicas que eram baseadas no costume. O Império Carolíngio ele cresceu muito. Observem aí pelo mapa a extensão que ele tinha máxima que ele atingiu. Observem em laranja aí os povos que deviam obediência ao Império Carolíngio, aí desde da Bretanha, ou seja, lá a Inglaterra, passando até o Reino das Astúrias e entre outros povos. Já em rosa, observem aí o território pontifício, ou seja, os territórios doados à Igreja Católica naquele período. É claro que daquela época para cá houve uma drástica diminuição desses territórios, a qual hoje em dia é bem menor do que uma fazenda. Após a morte de Carlos Magno, se instaurou um processo de crise no Império. O seu filho Luís, que era conhecido como piedoso, ele não vai ter a mesma habilidade de seu pai. Vai piorar, principalmente após a morte de Luís, a qual o Império foi dividido entre seus filhos. E a partir desse momento começa o processo de invasão de outros povos, como os muçulmanos, como os magiares e os vikings. Isso vai fazer com que haja uma fragmentação deste poder e um processo de ruralização. Uma das características principais desse período era como a sociedade estava organizada, não é? Nessa iluminura lá do século XIII, podemos observar as 3 ordens principais, não é? Que eram cultivadas. É claro que existia outros membros sociais, como por exemplo os vilões, ou seja, a população que morava em vilas, que chegou até nós com um aspecto negativo, né? Quando falamos em vilão, acabamos relacionando a uma pessoa que não é bem vista, que pratica o mal, etc. Mas isso daí é uma visão que por vezes é distorcida. Por quê? Vilão é aquele que mora em uma vila. E essa pessoa não vai ser bem vista pelos outros membros da sociedade, justamente por ter uma certa liberdade em relação às outras ordens, né? E aí, vamos entender uma por uma, desde o clero, os nobres e os servos, que são as 3 ordens principais. O clero eram os oradores, seus membros eram de origem nobre, em sua maioria, no caso do alto clero, e eles acabavam por assumir cargos importantes, como a de bispos e de abades. Os bispos em relação às dioceses que eles administravam, e os abades em relação à administração da abadia. Normalmente eram nobres, por quê? Porque eram títulos que por vezes eram comprados pelos nobres que queriam dar o destino aos seus filhos, além da questão de ser cavaleiro. Por quê? Porque quem era que herdava? O primogênito. Os outros filhos, o pai arrumava alguma função para eles, nem que seja no clero. Assim, o alto clero era formado por bispos, abades, e normalmente essas pessoas eram de origem nobre. Já o baixo clero, no geral, era formado por pessoas com poucas posses, não é? E muitos deles viviam nas mesmas condições dos seus semelhantes camponeses, ou seja, vivendo inclusive da agricultura de subsistência. O outro grupo, que era dos nobres, era formado pelos belatores, ou seja, pelos guerreiros. Eram os cavaleiros, a nobreza. Ser cavaleiro era um privilégio porque nem todos tinham condições de manter o cavalo, manter uma armadura, porque era muito caro. E os membros dessa nobreza era formada pelos condes, marqueses, duques, e muitos desses nobres enriqueciam através principalmente do saque, ou seja, da invasão de outras terras e pelas disputas militares.
Já o outro grupo, bem mais numeroso, era o dos servos. Em sua maioria eram desses camponeses, eram servos e eles podiam usar parte da terra para o cultivo e bem como para os trabalhos manuais. Eram eles responsáveis por sustentar o primeiro estado e o segundo estado. Os servos não possuíam liberdade plena. Eles não eram escravos. Não podemos dizer que os servos eram escravos, porque ele não era preso a nenhum senhor. Eles eram ligados à terra. Eles dependiam da terra. Eles não poderiam sair de um feudo e ir para outro, porque isso era visto como uma certa traição. E normalmente o outro senhor feudal não aceitava esse servo, porque ele ficava pensando que mais para frente ele poderia fazer o mesmo que fez com o anterior. Então o servo não possuía essa liberdade plena. Não eram considerados escravos. Os servos deviam uma série de obrigações. Uma das principais obrigações era a talha, ou seja, a divisão dos frutos colhidos na terra. Se ele, por exemplo, plantasse 10 sacos, colhesse 10 sacos de trigo, metade desse trigo ia para o Senhor. Mas só que ele também tinha outra obrigação, que era a covéia, trabalhar alguns dias gratuitamente nas terras do seu senhor. Ou seja, ele tem que dividir o seu trabalho entre as suas terras e as terras do seu senhor. Vai ter também a questão da banalidade, ou seja, o imposto pago pelo uso de equipamentos do feudo, como por exemplo o moinho, o forno, ou algum tipo de outro equipamento que existisse no feudo. A taxa existente neste período era o dízimo, ou seja, a 10ª parte. Então, se ele colhesse 10 sacos, um saco iria para a igreja. Então, vamos no geral. Ele colhe 10 sacos, a metade vai para o senhor feudal. Então, ele fica com 5 sacos, mas ele precisa pagar pelo uso do equipamento do feudo. Então ele vai usar o moinho. Logo é trigo, ele precisa moer esse trigo para tirar a farinha. Então, lá no moinho, ele vai deixar, por exemplo, um saco. Então ele fica só com 4 sacos. Mas ele precisa usar o forno lá do senhor feudal. Então ele vai deixar mais outro saco, ficando apenas com 3 sacos. Mas ele deve pagar o dízimo. No final, ele fica apenas com 2 sacos para manter a sua família. Pior é quando a colheita não é boa. Aí vem a questão das fomes. Então, agora vamos para a nossa atividade. Lembrem que o material que nós trabalhamos vem do livro #História, viu? Então, é o livro didático que trabalhamos neste ano. Então, vamos lá para a página 218, questão 8, e 219, questão 9. A primeira atividade que vocês vão fazer está na 218, na página, aonde vocês devem ler um texto de Le Goff, a qual ele estuda a expressão Idade Média. Então, após a leitura desse texto, vocês devem responder 3 questões. Vocês vão, de acordo com o autor do texto, ver quando surgiu a expressão Idade Média. Então, ao ler a leitura, vocês vão encontrar aonde surgiu essa expressão. E na letra B, vocês vão ver qual era a crítica dos filósofos humanistas em relação ao período e principalmente à fé cristã medieval. E na letra C, vocês vão ver o que pensavam os iluministas em relação à Idade Média. Já a outra atividade é a questão 9, na 219. É um texto um pouco longo, mas de uma ótima leitura, fácil de ler. Nele, vocês vão encontrar alguns exemplos de onde surgiu
alguns objetos. Qual foi a época desses objetos, como por exemplo o óculos, a janela de vidro, né? É, a calça, o cinto, o botão. Após a leitura desse texto, vocês vão responder duas questõezinhas. Letra A. Citar exemplos de objetos e costumes medievais que permanecem no nosso cotidiano. Então vocês vão lá colocando cada questãozinha dessa e vão anotando aí algumas invenções que ocorreram no período medieval. Lá na letra B, vocês vão escrever um pequeno texto sobre a importância desses objetos e no nosso dia a dia, no seu dia a dia. Por exemplo, o botão, porque ele é importante, o óculos, porque ele é importante. Ou seja, você vai relatar a importância desses objetos para você. Por quê? Muitos desses objetos ainda usamos no nosso dia a dia. Então, tchau, até mais e estou à disposição, viu? Tchau!